Bom, vamos lá. A gente vai mergulhar em três movimentos artísticos que, olha, revolucionaram o século XX. E o mais interessante é ver como eles, meio que por debaixo dos panos, ainda moldam o mundo em que a gente vive hoje. A gente vai ver que a arte do passado, na verdade, está muito mais presente no nosso cotidiano do que se costuma pensar. Para começar, uma pequena provocação. Pensa numa simples lata de refrigerante. O que será que faz um objeto tão comum do dia a dia se transformar num ícone cultural? Isso pode ser considerado arte? Agora vamos pensar na selfie. Por que será que as pessoas gastam tanto tempo editando as próprias fotos? Será que é uma busca por uma versão mais real de si? Ou, na verdade, o que se está criando é uma ficção visual? Onde é que fica essa fronteira, né? E para fechar essa introdução, uma última pergunta. Como é que se expressa uma emoção muito forte, sabe? Tipo raiva ou uma alegria que não cabe no peito, sem usar nenhuma imagem que a gente reconheça de cara, apenas com movimento, cor, forma. É possível fazer isso? No fundo, essas perguntas são o nosso ponto de partida. Elas nos levam direto para essa relação entre arte, realidade e sociedade. É um diálogo que os artistas do século XX começaram e que, de certa forma, a gente continua até hoje, muitas vezes sem nem se dar conta. E essa citação do Paul Klee, nossa, ela resume a ideia perfeitamente. Os movimentos que a gente vai analisar nasceram de artistas que estavam buscando exatamente isso, tornar visíveis os sentimentos de uma época de transformações, assim, radicais. E um ponto super importante é este. Essas revoluções na arte não surgiram do nada. Elas foram respostas diretas a um mundo que estava se reinventando numa velocidade absurda, com mudanças globais gigantescas acontecendo o tempo todo. Se a gente olhar para a linha do tempo, fica bem claro. Primeiro, a angústia do pós-guerra em 45, que gerou uma busca por jeitos novos de se expressar. Logo depois, nos anos 50, o boom do consumo e da publicidade muda o cenário completamente. E, finalmente, nos anos 60, a fotografia se populariza, levantando novas questões sobre o que é uma imagem. Cada um desses momentos gerou uma pergunta artística diferente. E foi a partir desse caldeirão de ideias que surgiram as respostas. Vamos ver agora três delas: a pop art, o expressionismo abstrato e o hiperrealismo. Cada uma é como se fosse uma lente diferente para a gente entender aquele mundo novo. A primeira resposta veio com a pop art. Esse movimento olhou para o mundo do consumismo, para a mídia de massa, e de um jeito muito ousado colocou tudo isso direto na parede de uma galeria de arte. O interessante aqui é como tudo se conecta. A pop art pegou imagens populares, usou cores super vibrantes e técnicas de produção em massa, como a serigrafia, para fazer uma pergunta que era fundamental. Afinal, o que é ser original num mundo cheio de cópias? É só pensar na obra da Marilyn Monroe, do Andy Warhol. A repetição da imagem não a esvazia. Pelo contrário, ela a transforma. Isso faz a gente questionar como a fama e o consumo em massa alteram o valor e o significado de um ícone. Agora vamos para a segunda resposta, e a gente vai ver que a coisa muda completamente de figura. Se a pop art olhava para fora, o expressionismo abstrato se voltou para dentro. Foi uma resposta ao trauma do pós-guerra, que rejeitou as imagens reconhecíveis para focar na emoção pura. A tela se tornou o registro da experiência interior do artista. O foco era todo no gesto, na energia. A chamada action painting, ou pintura de ação, não era sobre pintar alguma coisa, mas sobre o ato de pintar em si. O processo do Jackson Pollock é um exemplo clássico. A tela ficava no chão, era sua arena. O movimento do corpo, derramando e gotejando a tinta, aquilo era a própria arte. A pintura final é, portanto, um vestígio direto daquela energia, daquela emoção. E a terceira resposta foi quase uma reação a tudo isso. O hiperrealismo voltou para o figurativo, mas assim, com uma precisão fotográfica tão intensa que começou a borrar a linha entre o que é real e o que é arte. O ponto central aqui era a habilidade técnica. Os artistas usavam fotos como base para criar obras com detalhes minuciosos. Isso levava a uma pergunta bem provocadora. O que significa realidade quando uma pintura consegue ser mais detalhada e nítida que a própria vida? As esculturas de Dwayne Hanson são um exemplo perfeito. Pessoas comuns, sabe? Uma turista, uma senhora fazendo compras, recriadas com uma perfeição absurda. A presença delas no museu causa um estranhamento imediato e nos força a questionar o que e quem pertence a um espaço de arte. Bom, pode até parecer que tudo isso é história antiga, né? Mas a verdade é que esses movimentos não morreram. Eles evoluíram e estão vivos, pulsando na nossa vida digital, todos os dias. A repetição em série de Warhol, por exemplo.
É basicamente o princípio por trás de uma grade do Instagram, onde as imagens são curadas, repetidas, para criar uma identidade visual coesa, um estilo. E os famosos pontos Band-Aid do Roy Lichtenstein, eles são a base estética de inúmeros filtros no TikTok e no Instagram, que imitam essa aparência de história em quadrinhos. E os gestos cheios de emoção de Pollock, eles ecoam na dança contemporânea que a gente vê em videoclipes, onde o movimento expressivo muitas vezes importa mais do que uma historinha linear. E por fim, a busca do hiperrealismo pela perfeição técnica encontra seu sucessor moderno nos efeitos especiais superrealistas do cinema e nos avatares digitais, que parecem cada vez mais gente de verdade. Então a grande lição é essa: a arte não é um objeto parado no museu. É uma linguagem que a gente absorve. É um conjunto de ferramentas visuais que usamos o tempo todo para nos expressar e para entender o mundo ao nosso redor. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se a arte do século XX foi um espelho do seu tempo, refletindo o consumo, a angústia, a tecnologia, o que a arte que a gente está criando hoje, nos nossos feeds, nas nossas telas, vai dizer sobre nós para gerações futuras? Fica aí a reflexão.